pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que o Espírito Santo de Deus acampe na casa de vocês no dia de hoje. Bem-vindos a mais um vlog. E hoje é um dia extremamente corrido por aqui, porque é dia de fazer bolo. Então vocês que gostam de vídeo de rotina, hoje não teremos, porque a minha rotina hoje será... Que isso, minha gente? Que foi isso? A festa tá na sua casa. Não pode, gente! Olha, uma explosão de água aqui dentro de casa, vocês conseguem ver? Porque olhem as janelas. Porque tem um menino tomando banho aqui fora, ó. Tomando um banho de bacia aqui fora e resolveu, filha, não explode a água pra cá. Olha aqui, não explode pra cá não e nem no varal que a mamãe já lavou roupa hoje. Tá bom? Combinados? Não, é você, filha. Você tá com a mangueira na mão. Ó, você tá jogando no varal, ó. Combinadas? Hein, Cecília? Sim. Tá. Então, nem sei o que eu tava falando, minha gente, mas tem uma criança ali fora brincando. Já acordei cedo hoje, né? Vocês sabem que eu acordo às 5 horas. Já cuidei da casa, já lavei roupa e... Agora eu vou de verdade começar o meu dia, porque eu tenho um bolo para entregar amanhã e eu começo a fazer o bolo no dia anterior, porque o bolo tem que ser prensado, levado para geladeira e aí fica de um dia para o outro na geladeira. E além disso, eu tenho que precificar também um bolo para uma cliente que me pediu um tamanho diferente do que eu trabalho. E esse bolo é para fevereiro. Então eu tenho que sentar, conseguir fazer cálculo e vambora que o dia passa. Coloca o celular no carregador, que adivinhem, o celular tá descarregado. Outro dia eu mostrei para vocês que eu comprei um caderno para eu anotar quantidade de ingredientes e assim eu conseguir precificar meu bolo. Porque esse negócio tava todo perdido aqui na casa, sabe? Uma coisa anotada em cada folha e aí eu já tava começando a me perder. Então, eu consegui organizar tudo aqui. Então, tem todos os tipos de massa que eu trabalho. Massa branca, massa de chocolate, enfim. Todos os recheios, tudo anotado aqui. A quantidade de cada ingrediente que eu uso para cada tamanho de forma. E isso salva a vida, né, minha gente? Porque não dá para ficar calculando a quantidade de ingredientes que eu vou usar para um determinado tamanho de forma toda vez que eu vou fazer um bolo. Isso demanda tempo, muita atenção e para garantir que eu vá seguir à risca o que eu anotei no caderno, eu uso a balancinha para não passar nem 1 grama mais, nem 1 grama menos na quantidade de cada ingrediente, porque isso faz com que se eu vender um bolo para um cliente hoje, daqui 15 dias ele me pedir novamente um bolo, como já aconteceu, inclusive esse bolo que eu vou entregar hoje já é o terceiro que essa cliente pede. Então, para manter a qualidade, eu preciso usar sempre exatamente a mesma quantidade de ingredientes. O bolo precisa sair sempre igual, com o mesmo sabor, entendem? Então, essa balancinha aqui é o que salva o trabalho de confeitaria. Para casa, não. Vou falar a verdade para vocês, que em casa nem sempre eu uso balança, não. Muitas receitas que eu faço para casa, eu faço no olho, mas na confeitaria eu sigo impecavelmente. Eu vou usar essa forminha aqui, que é uma forminha de 20 de diâmetro por 10 de altura. Para esse tamanho de forma, eu vou usar 4 ovos, 205 gramas de açúcar refinado. Eu tô usando o açúcar cristal e eu bati no liquidificador para ficar fininho. 67 ml de óleo, mais 146 de leite e 200 gramas de farinha de trigo peneirada. A farinha de trigo que eu estou usando hoje é essa Regina, eu gosto dessa, ou da Venturelli. 40 gramas de cacau em pó peneirado. Aqui eu misturei 2,7 gramas de bicarbonato, na verdade eu acabei arredondando para 3, porque minha balança não é de extrema precisão. Então ela não consegue medir tipo 2,1, 2, 3, entendeu? Ela mede de 2 para 3 direto. E aí eu acrescentei 7 gramas de fermento para bolo, os dois, tanto bicarbonato quanto fermento, peneirados. Coloquei um fiozinho de óleo no fundo da forma e aí tô untando, vou untar só o fundo, não preciso untar as bordas, porque essa massa já tem óleo, então não gruda na forma. Na batedeira, eu vou colocar os ovos, o açúcar e uma pitadinha de sal. Vou bater isso daqui por 10 minutos. Olha só que lindo que fica. Fica um creme bem fofinho e bem clarinho.
Daí agora eu vou acrescentar o leite e o óleo e vou bater por mais 1 minutinho. Eu tenho uma outra receita aqui no canal em que eu vou despejando o leite e o óleo bem devagarzinho e batendo. Porque naquela receita o leite e o óleo são quentes. Se eu despejar tudo de uma vez, eu cozinho os ovos e eu não quero isso. Só que eu fui testando as receitas, até que eu cheguei nessa receita que eu estou usando hoje. E eu não preciso usar nela o leite quente e o óleo quente. Por isso que eu despejei tudo de uma vez. E aí, eu vou desligar a batedeira, vou descartar, porque a partir de agora eu vou dar sequência no processo, batendo com a mão, como fui. E aí eu vou ligar o forno e colocar para pré-aquecer. O meu forno, ele não tem a temperatura alta, sabe? E aí por isso eu coloco para assar em 200 graus. Mas o mais indicado é 180 graus, se o seu forno tiver uma temperatura bem ajustada, que não é o caso do meu. Aqui agora é o seguinte, eu quero uma massa bem aerada, é por isso que eu bati por todo esse tempo com a batedeira, os ovos e o açúcar. Então, para não perder o ar, agora eu vou fazer esse processo misturando com a mão. E aí eu vou colocando um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de cacau em pó e vou mexendo bem devagarzinho para não perder o ar da massa. E aí eu vou fazendo aos poucos até terminar toda a farinha e todo o cacau. E eu preciso misturar isso bem mesmo, porque vocês estão vendo que mesmo tendo peneirado a farinha de trigo e o cacau em pó, ainda quando joga na massa forma uns gruminhos. E isso daqui, se não tiver bem misturado, quando a pessoa come o bolo, ela morde esses pedacinhos e não fica nada agradável, né? A gente tem que ter todo cuidado com o nosso cliente. Para finalizar, eu vou acrescentar o fermento e o bicarbonato. Vou mexer mais um pouquinho. Vou despejar a massa na forma. Vou dar uma batidinha, porque eu quero um bolo aerado, mas eu não quero que fiquem bolhas de ar enorme dentro do bolo. Então, por isso que eu faço isso e pronto. Agora, eu vou levar no forno e vou deixar aqui por um tempinho até assar. Eu não sei precisar para vocês o tempo exato, porque tem um dia já que eu não asso nessa forma de 20 centímetros, e aí para cada forma é um tempo de forno. E aí vocês me perguntam se eu coloco mesa das refeições todos os dias, né? E não, minha gente, o dia de trabalho na confeitaria é isso daqui, ó. Coloco só o básico, um suco, um coisinha assim, e aí a gente já arruma o prato no fogão e traz arrumado. A salada eu coloco na mesa, né, amor? Queria mesmo conseguir fazer esse carinho pra família até mesmo nos dias de trabalho, mas acaba não dando tempo, né? Mas o fato da gente sentar ali na mesa, comer junto, poder conversar, já tá valendo, né, minha gente? Deixa eu correr que eu tenho que almoçar rapidinho pra preparar os recheios. Bolo assado, minha gente. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho. Quando tiver morno, eu passo uma faquinha aqui na borda. Eu trabalho com 2 recheios de bolo. A minha cliente pediu, queimei o braço, um mousse de chocolate intenso trufado, que é uma delícia, e um brigadeiro de limão gourmet. Para fazer o brigadeiro, eu começo retirando as raspas de um limão. E, gente, raspa de limão no brigadeiro é surreal de bom. Além de melhorar o aspecto, né, trazer aquele aspecto mais gourmetzinho mesmo pra coisa, traz um aroma, potencializa o sabor, que é assim, algo indescritível. Então eu vou começar aqui retirando a casca desse limão. Eu uso um raladorzinho pequenininho, e aí ele tem esse lado mais grosso e um ladinho mais fino. Eu uso o lado mais fino pra ficar aquela coisinha assim, bem delicadinha, sabe, no bolo. E aí, minha gente, eu tô cuidando da confeitaria hoje, mas caso vocês tenham dúvidas em relação a isso, no dia que eu tô cuidando da confeitaria, eu cuido das atividades da casa também. Então hoje eu levantei pela madrugada, já limpei a casa, já lavei roupa, já cuidei da minha filha, dei café da manhã, dei banho, preparei almoço, almoçamos juntos, arrumei a cozinha do almoço e creio, já são 1h da tarde. Porque meio-dia eu libero o vídeo, então eu tive que parar ainda um tempo para dar uma atenção a vocês, né? Responder comentário, ver se vocês, né, ficaram com alguma dúvida. E aí só agora, 1h que eu tô conseguindo retomar aqui
as atividades da confeitaria. Então vai assim um dia inteiro, porque, né, quem é mulher, dona de casa aí, sabe que a gente tem 1001 coisas para dar conta num dia. Esse ralinho é bom porque, reparem nas raspinhas, ele não tira absolutamente nada dessa parte aqui branquinha, que não pode entrar na receita, porque ela amarga a receita. Olha, fica linda as raspas. Tô colocando aqui 395 gramas de leite condensado. Esse tamanho de forma é o melhor para trabalhar, porque nos outros tamanhos eu tenho que quebrar uma lata de leite condensado no meio. Já para esse tamanho eu uso uma lata inteira. 200 gramas de creme de leite, com pelo menos 17% de gordura. Não sei se eu falei leite condensado, mas o ideal é que ele seja UHT com 8% de gordura. 10 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou misturar. Percebam que eu ainda estou com o fogo desligado. E eu vou misturar isso daqui até dissolver todos os ingredientes, para não correr o risco de dar bolinha de trigo no brigadeiro. Só depois que eu dissolvi a farinha de trigo é que eu vou ligar o meu fogo. E aí eu vou começar misturando isso daqui, eu vou mexer o tempo inteiro. E mexo na borda, mexo no centro, mexo na borda e venho pro centro. Eu não uso fogo baixo, eu uso fogo alto do meu fogão, porque ele não é tão alto, ó, percebam. É esse tipo de chama que eu gosto de usar, porque se eu usar uma chama muito baixa, ele vai virar um brigadeiro cola, sabe, grudento. Quando tá aproximando o ponto, eu coloco as raspinhas do limão e vou deixar terminar agora de chegar no ponto, cozinhando junto com as raspinhas. O ponto é esse, ó. Ele cai em blocos da colher. Tá vendo, ó? Ó. Desliguei o fogo, vou mexer por mais uns 20 segundinhos com o fogo desligado, para o brigadeiro liberar gordura e dar um brilho todo especial no meu recheio. Eu nem mostrei essa parte para vocês, gente, porque precisa fazer bem rapidinho, que é tirar o brigadeiro da panela, colocar ele numa loucinha e imediatamente cobrir com plástico, ainda com o brigadeiro quente, fervendo. Por quê? Para ele não ter contato com o ar. Agora eu vou deixar mornar e depois de morno é que eu vou misturar o suco do limão. Agora eu vou tirar aqui o plástico e vou misturar o suquinho de limão. Ó que lindo que já tá. Olha em ponto que já tá. Que lindo. E aí, minha gente, é só mexer bem rapidinho, porque ele ainda tá morninho e ele pode talhar. Eu não coloco o limão com ele quente exatamente para não talhar. E aí voltei com o plástico e vou deixar ele descansando aqui até a hora de colocar ele no bolo. Vou fazer o mousse de chocolate trufado, que eu já tenho receita aqui no canal, mas numa quantidade maior. Como aqui eu quebrei a quantidade, eu vou compartilhar com vocês assim bem por cima. Eu tô usando 150 ml de chantilly, 34 ml de leite e vou bater isso daqui até formar um mousse. Vou acrescentar 40 gramas de cacau em pó 50%. Vou bater mais um pouquinho. Vou acrescentar 27 gramas de chocolate meio amargo derretido. E vou bater mais um pouquinho. E vou finalizar com 40 gramas de chocolate nobre picado. Aliás, todo o chocolate que eu usei aqui é nobre. Gente, agora eu não vou conseguir gravar para vocês e fazer ao mesmo tempo. Mas eu posicionei o cortador aí para vocês terem noção do que eu vou fazer. Eu vou passar o cortador e fatiar o bolo em 3. Agora, eu começo a organizar o bolo para prensá-lo. Eu já higienizei as mãos, passei um álcool. E aí, eu vou pegando as camadas, posiciono aqui dentro de uma forma que eu já cobri com plástico. Aí, vou regar com uma caldinha que eu fiz usando água filtrada e leite condensado. Foram 300 ml de água para uma colher rasinha de leite condensado. Daí, coloquei o recheio de limão, vou espalhar, vou vir com outra fatia de bolo e colocar aqui por cima. Daí, eu repito o mesmo processo. Coloquei um disco de bolo aqui, rego ele, coloquei o último recheio, depois que eu espalhar, eu vou colocar o último disco de bolo, regar e finalizar. Eu poderia ter usado aqui um bico, aquele redondinho perlê,
Só que quando eu faço esse mousse de chocolate, eu não gosto de usar o bico, porque como ele é cheio de pedaço de chocolate, ele entope o bico, fica difícil pra fazer, sabe? Então eu prefiro assim com a colher. Com a colher dá pra fazer também e fica ajeitadinho, ó, fica do mesmo jeito. Agora eu só fecho ele aqui com plástico e levei pra geladeira, onde ele vai ficar até amanhã de manhã, prensando, né, tomando formato, pra eu poder confeitar. O bolo é para depois do almoço, então eu vou confeitar na parte da manhã. E se eu conseguir, compartilharei com vocês no vlog que vem. Não estou prometendo absolutamente nada, porque confeitar é o meu pesadelo, gente. Porque confeitar não é para qualquer um, né? Principalmente quando você não fez um curso. Por mais que eu tenha o YouTube aí à minha disposição, é muito diferente você fazer um curso, ter um professor ali te orientando, observando seus erros, não é mesmo? Então, isso pra mim é algo muito novo, é algo que eu não considero nem que eu esteja engatinhando ainda na área. Então vamos ver, se eu conseguir eu compartilho com vocês amanhã. Então o bagaço da laranja. E aí é isso, espero muitíssimamente que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Vocês me pedem muito, Paula, quando você for fazer bolo, coloca o celular e deixa gravando. E é muito trabalhoso fazer o bolo e gravar ao mesmo tempo. Mas eu espero que eu tenha atendido as necessidades de vocês. E eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima!